uma pessoa que é uma professora de filosofia, uma escritora, se dedicar a uma potencialidade tão estranha ao mundo dos escritores, ao mundo dos professores, quanto a participação o pleito, né, a um cargo político. E a um cargo político, claro, dentro de condições e de circunstâncias muito difíceis, muito complexas, porque acho que nós, cidadãos brasileiros, temos cada vez mais que nos envolver com política, considerando justamente o estado da questão aqui no nosso país. O crescimento do autoritarismo também no estado do Rio de Janeiro, nosso estado, esse estado em específico, em que há um marco do poder que segue há muito tempo, há décadas, numa espécie de ocupação das elites e também das máfias no poder. E se os cidadãos comuns não se envolverem com política, acho que esse cenário não vai se modificar. Ou seja, nós precisamos mudar o poder, mudando também o modo de nos relacionarmos com ele, e é preciso mudar também a ocupação, quer dizer, o povo tem que ocupar o poder e não as elites, né? Ou os representantes e as máfias que se acostumaram a representar as elites. Ou aqueles que jogam com o poder na forma de uma violência sem limites contra as pessoas e contra as instituições e contra a democracia, como a gente acabou vendo a partir, sobretudo, do golpe de 2016 e do que tem acontecido no Brasil na sequência. No meio da minha campanha, teve um dia em que eu fui visitar o presidente Lula, nosso preso político. A minha visita calhou, né, de ser no mesmo dia em que a presidenta Dilma Rousseff também ia visitá-lo. Em geral, 2 pessoas o visitavam nas quintas-feiras, e quando eu fui chamada, ela também foi chamada. Não sei se isso foi organizado dessa maneira ou se foi uma coincidência. E era tão pouco tempo também que a gente não tinha, porque a gente conversou com ele, eu conversei com ele as minhas urgências, eu imagino que ela também tenha conversado as dela. Ela ficou a primeira hora com ele, depois primeira meia hora, depois a segunda meia hora fui eu que fiquei com ele, mas teve uns 15 minutos que nós ocupamos juntas e que, enfim, foi um tempo em que deu pra gente conversar um pouco também. Nesse momento foi muito importante para mim, porque quando eu cheguei, ela já estava lá e os 2 estavam muito emocionados. Ele estava assim com os olhos bem marejados e ela também estava com um semblante de quem tivesse derramado lágrimas. E eu sou muito chorona, então para mim isso não tem nada demais, mas afinal de contas ali naquele momento eu me reconheci num outro lugar. Eu me vi na minha insignificância, no meu nada. Isso foi muito bonito, foi muito bom. Foram muito amorosos, ainda se abraçaram muito na minha frente, foram muito generosos comigo, ambos, dando sugestões e dicas, enfim, do que fazer na minha campanha política. Riram muito, foram muito amorosos. O Lula tem isso, né? O Lula é essa pessoa que sempre é um forte, ele é um sertanejo. Como dizia o Euclides da Cunha, o sertanejo é um forte, ele é um forte. Então, ele é que está preso, mas você chega lá e ele te consola, e ele te protege, e ele te ajuda. Grandeza espiritual, essa é uma característica desse homem. Eu não o conheci mais cedo. Do ponto da vida em que eu o conheço, ele sempre foi, para mim, uma pessoa muito digna, uma pessoa com uma força espiritual impressionante, com uma sabedoria e com uma decência impressionante. Então, tudo aquilo que a gente fantasia sobre Lula, ou que se vende aí no imaginário popular sobre daqueles que não gostam de Lula, de fato ele é uma pessoa que você o conhece, você gosta dele, até porque ele é uma pessoa muito generosa, muito simpática e muito atenta, muito cuidadosa com você. Então, você se sente acolhido. Eu vi um presidente como ele, um político como ele, um estadista, uma pessoa gigantesca como é Lula,
para o mundo, não só para o Brasil. Para o Brasil ele é gigantesco, mas ele tem um tamanho imenso além do mundo. Ele é além do mundo. E vivendo ali aquela prisão ignominiosa, né? Essa prisão aviltante, com toda a dignidade que aquela prisão não tem, ele está vivendo a prisão de uma maneira digna, com a dignidade que aquela prisão política, voltada a interesses que se tornam cada vez mais evidentes, não tem. Então, o juiz que o prendeu se tornou ministro da Justiça. Acho que basta esse sujeito e esse predicado para a gente entender o que está em jogo no Brasil contemporâneo também. Bom, e Lula preso tentando, na sua crença, né, provar sua inocência, ao mesmo tempo sustentar o valor das instituições, que esses outros personagens citados não sustentam. Quer dizer, quem o prendeu, quem o mantém preso, não sustentam a dignidade das instituições, mas ele preso tenta manter, porque ele podia simplesmente ter fugido disso, escapado disso. Poderes para isso ele tem. Afinal de contas, há uma rede internacional preocupadíssima com a situação dele, e mesmo antes, se ele fosse simplesmente um covarde, ele teria fugido. Mas ele não é. E quando a Dilma saiu, ele estava muito alegre com a visita dela, e ele fala assim pra mim: Márcia, você não vai acreditar, a Dilma chorou. Riu pra caramba. Riu muito emocionado ainda, né? Mas como quem diz, essa mulher tão dura, né? Essa mulher tão firme, essa mulher que passou por tanta coisa, essa mulher que foi torturada, essa mulher que se segurou nesse lugar, né? Se tornou essa pessoa sempre muito firme, né? E de repente ela amoleceu, né? Ela chorou. E eu nem acho isso da Dilma. A Dilma que eu conheço também é super afetuosa, amorosa, brincalhona. Mas ela também, no imaginário popular, ela foi construída como essa pessoa dura, né? Sem dúvida, ela é uma pessoa muito forte. Mas tem esse outro lado também, muito amoroso. Mas o Lula tem esse lado muito forte também, só que ele tem um lado muito maternal. Então ele é muito acolhedor, muito generoso, muito cuidadoso. E eu, nas várias vezes que eu conversei com ele, assim que eu tive a oportunidade de ter mais tempo com ele e tal, várias vezes eu falei pra ele: Lula, nós precisamos muito das mulheres no governo, nós precisamos que as mulheres façam parte da política, nós precisamos de um Brasil mais feminista, mais aberto às mulheres, com mais participação das mulheres, porque as mulheres estão aí segurando o mundo nas costas. Isso precisa ser politizado, essa força, essa energia, essa capacidade, essa luz das mulheres, essa luz feminina, da capacidade de luta, do cuidado, da atenção, da democracia, da decência, do olhar para o outro. Tudo isso a gente precisa disso para a política. E claro, né, gente, é óbvio que eu não estou falando das mulheres fascistas que estão por aí defendendo coisas bizarras. Não, eu não estou falando de uma mulher essencial, eu estou falando realmente desse contingente imenso de pessoas que poderia fazer muito mais pela política, pela vida em comum, pela vida da sociedade, e que, no entanto, estão separadas do espaço político por mil motivos, enfim, que agora não vem ao caso a gente analisar. Mas eu lembro de ter falado isso pra ele, e ele ter, então, nesse dia em específico, insistido: pois é, mas então você veja, você que é a única mulher lá naquela disputa, você com aquele bando de políticos que são os velhacos, que são acostumados aos piores jogos, e você é a diferença. E aí foi engraçado, porque quando ele falou você é a diferença, ele começou a me mostrar como que eu tinha que falar para mostrar que eu era a diferença. E eu, olhando para Lula, o que ele ia me dizendo, ia me fazendo ver que ele era muito mais uma mulher, nesse sentido de ser uma figura com um coração de mãe muito maior do que eu era capaz de ser, num certo sentido. Eu sou muito desconstruída, né? Sou muito feminista para me relacionar tranquilamente com esse tipo de terminologia. Eu não consigo falar assim, coração de mãe, sem fazer 15 mil análises do que pode significar um órgão como coração ligado à maternidade. Mas ele falava com tanta tranquilidade, ele dizia que ele tinha governado com o coração de mãe, que ele aprendeu isso com a mãe dele. Aí ele contou mais um pedaço da história da mãe dele. Ele sempre fala muito da mãe dele.
E ele é muito ligado até hoje, curioso isso, né? A mãe dele já morreu há muitos anos, ele ainda é muito ligado a essa imago, né? Essa imagem da mãe. E ele, então, ficou ali tentando mostrar o que significava ser uma mulher guerreira no Brasil contemporâneo e ter capacidade de mudar e de transformar o nosso cenário a partir desse impulso ético, natural, transcendental, que é a condição dessa mulher guerreira contemporânea. Ele via a mãe dele dessa maneira, ele vê que ele introjetou também essa perspectiva e aí ficou contando, claro, de todos os zilhões de programas que o PT lançou, sobretudo os dois mais fundamentais, mais conhecidos, que são o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, cujos valores, cujas chaves, enfim, eram entregues às mães de família, né? Essas mulheres que muitas vezes são chefes de família, nesse sentido técnico, pessoas responsáveis pela economia familiar, as pessoas, enfim, que são arrimo de família, que são as guardiãs da família, que seguram a onda econômica, política e social e psicológica do cotidiano ali dos seus. Então, isso foi uma coisa muito bonita que me marcou muito. Eu fiquei pensando se nós mulheres brasileiras temos como. Não duvido que a gente tenha capacidade, mas se nós temos como. E esses momentos com o Lula e com as mulheres que votam em Lula e com as mulheres pobres e com as mulheres das periferias e as mulheres muito pobres, as mulheres das mais diversas idades, sobretudo as mulheres muito pobres, eu reavaliei todo o meu feminismo. E eu fiquei pensando assim, o que significa ser feminista se você é burguesa? O que significa ser feminista se você vive dentro das melhores condições? O que significa ser feminista se você não compreende a luta de classes? O que significa você ser feminista se você não tem o que comer? Então, se o feminismo não é aliado de uma luta contra a desigualdade de classes, para mim ele não faz sentido. Se o feminismo também não é aliado contra o racismo e a desigualdade racial, então ele também não faz sentido. Ser feminista ou ser antirracista implica, ou ser democrático implica você lutar para que os direitos singulares, particulares e também universais das pessoas sejam garantidos. É importantíssimo que a gente faça isso a partir das nossas lutas nomeadas dessa ou daquela maneira e que a gente faça confluir todas as lutas, porque o capitalismo e o neoliberalismo e o ultra-autoritarismo da nossa época se beneficiam justamente da separação entre essas lutas. Dos muitos momentos bonitos que teve nessa campanha, teve esse encontro com as mulheres dos muitos lugares. E sobretudo essas mulheres que não são pessoas que estão diariamente convivendo nas redes sociais e nem estão fazendo o discurso feminista típico. Inclusive havia essa questão que aparecia nas pesquisas, várias mulheres que não tinham simpatia pelo termo feminista, e feminismo, mas que eram mulheres que em tudo, nas suas práticas de vida, são pessoas que lutam muito para garantir os seus próprios direitos e garantir aquilo que está intimamente ligado com os direitos, que são as suas necessidades e a sua sobrevivência. Uma mulher da Maré me disse: "Ô professora, você vem aqui e fica falando de direito, eu queria te explicar que aqui a gente não tem direito não, a gente tem necessidade." As mulheres pobres vivem muito nesse estado de necessidade. Então, quando a gente fala em direitos, é como se a gente estivesse falando uma língua alienígena para certas pessoas, mas elas, digamos, todos nós precisamos perceber que essas duas terminologias se aproximam, porque as questões também se aproximam. Bom, e eu encontrei com muitas mulheres nas mais diversas condições. Eu tenho descrito no meu livro vários desses momentos, porque houve momentos da campanha e houve momentos também que foram vãos,
buracos no meio da campanha, em que eu tive encontros muito impressionantes com mulheres. E mulheres muito jovens, mulheres de muita idade, mulheres em idade de trabalhar, mulheres que estão aposentadas, mulheres que ainda não começaram a trabalhar. E todas essas figuras estrangeiras à política, todas essas figuras num estado como o Rio de Janeiro, né, que a gente imagina, poxa, essa cidade capital do mundo, e tanta gente tão maltratada, tanta gente tão abandonada, tanta gente apagada, escondida, encarcerada, aprisionada. Cada um desses encontros sempre teve uma beleza e uma tristeza que se abraçaram com muita força. Eu fui sempre muito bem recebida por essas mulheres. Isso eu achei uma coisa curiosa. Essas mulheres que, abandonadas nos seus diversos lugares, recebiam com alegria a minha presença, a nossa proposta, né? De um jeito assim sempre tão amoroso, que era impressionante, né? Impressionante. Teve um dia que a gente foi na Rocinha que teve uma mulher que não me olhou, ela não falou nada pra mim. Ela não me disse nada. Ela era uma senhora de uns 60 anos. Ela só me abraçou. Só. E caiu uma lágrima dela. Daí, o que você faz com isso? Era um silêncio, né? Eu até escrevi um texto sobre isso, porque era forte, gente, nossa. Então teve coisas assim, teve outras histórias também muito, 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 muito impressionantes. Não sei se você lembra, Guto, aquele dia que eu saio pra almoçar com o Rubens e depois eu encontro com um menininho que tinha um carrinho e que não tinham dado as pilhas. Deram o carrinho, não deram as pilhas. Aí aparece a mãe dele. Só que a mãe dele já tinha um outro bebê no colo. E aí vem mais umas 3, 4. Sei lá, eu não me lembro quantas eram, porque eram muitas meninas. Todas com 18, 19, 20 anos. Com um filho ou 2 filhos. E eu levo elas na farmácia. Eu não aguento também, porque eu começo a chorar, né? E aí eu me lembro assim da conversa das duas, que era uma que dizia assim: para de chorar, não precisa chorar. E a outra falava assim: você não tá vendo que ela tá chorando por nós? Ela tá chorando porque ela tá vendo a gente nessa situação. E eu fiquei assim uns 3 dias chorando por causa disso. Porque o que significa chorar, né? Chorar significa que você não sabe o que fazer. Significa que foi muita coisa para sua cabeça e que você ainda não criou as carapaças necessárias para se relacionar com isso e ao mesmo tempo conseguir mudar isso. Mas como que você muda isso? Como que você consegue transformar a vida daquelas meninas que não existem pra ninguém e que estão ali lançadas na rua, né? Soltas na rua com os seus bebês e que são crianças como os seus bebês. Então, essa parte eu fiquei uns dias escrevendo essa parte no livro, porque isso aí eu acho que eu tinha que contar mesmo, porque as pessoas vivem isso no seu dia a dia. Assim, isso que eu tô contando, eu tô aqui emocionada contando, então, as pessoas vivem isso no dia a dia, mas isso não tem lugar na nossa sociedade da pressa, da correria. E como essa emoção e essa sensibilidade não tem lugar, as pessoas que são o motivo dessa emoção e dessa sensibilidade também não tem lugar. E aí uma política voltada para isso também não tem lugar. E aí uma sociedade que inclui essas pessoas, excluindo essas pessoas, é uma coisa que a gente deveria tentar mudar. Eu tenho essa coisa meio idealista que às vezes eu mesma fico me questionando, você não tem? A gente se questiona em relação ao nosso próprio idealismo. De repente você se percebe meio inocente dentro dos processos políticos, inocente no sentido mesmo de uma criança, de alguém que não
que não percebe todos os jogos de poder, que tá ali só pelo lúdico no melhor sentido, para poder viver uma experiência autêntica. Porque também tem essa duplicidade aí das palavras que pode ser perigosa, as pessoas podem interpretar. Na época das fake news você fala assim, eu tava aqui de brincadeira, mas estar pela brincadeira pode ser uma coisa muito boa. E eu me lembro do Adorno falando que a gente não pode ser ingênuo, mas que a gente devia se manter sempre inocente. Isso eu acho tão fantástico. Então fazer política com essa inocência é a inocência dos idealistas. Só que os idealistas no mundo capitalista, eles são desvalorizados, porque os ideais não têm valor. Só o que tem valor é o capital. O capital é o único valor. Aliás, valor é um termo já do mundo econômico. Mas o mundo econômico não devia ser um mundo mau. Não devia ser um mundo desprezado. Afinal de contas, os nossos processos são todos econômicos. Quando a gente faz uma comida em casa, isso é economia. É da ordem da economia fazer comida em casa. A vida das mulheres é desprezada pelo capitalismo, inclusive em termos de trabalho, de força de trabalho, mas é uma vida totalmente da ordem do econômico. Aliás, econômico vem de oikonomicus, que tem relação direta com o oikos, né, com a casa. E a gente deveria saber disso e deveria aproximar mais a economia e a política, mas não no sentido do capitalismo. A gente deveria pensar a economia como o espaço das nossas trocas e das nossas ações, das nossas práticas, as mais sagradas, que são aquelas da vida doméstica, do cotidiano, do que a gente faz para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos amores, para os nossos amigos. É como a gente cozinha, como a gente limpa, como a gente cuida, como a gente protege. Daí também que a palavra oicologia, né? Tem a relação com a oeconomia. As coisas deviam estar mais próximas e não separadas como elas estão sendo produzidas há tanto tempo dentro de processos de poder. E nesse sentido eu acho que a gente precisa resgatar a economia para uma outra lógica que não seja a da perversão capitalista. E essa outra economia seria uma economia do cuidado, da proteção, do amparo, do resgate do mundo, né? Eu penso na nossa querida Baía de Guanabara poluída. A gente precisava de uma economia que desse conta de salvar a Baía da Guanabara, sua fauna, sua flora, seu bioma, seu contexto, enfim, ecológico, numa relação com a cidade, com as cidades, as pessoas, o mundo, a urbe, né? Então, eu acho que uma coisa que se faz de muito ruim no nosso mundo é a gente simplesmente comprar essa separação entre economia e política como se a política fosse outra coisa que a economia. Ela não é. E o neoliberalismo é, na verdade, uma grande perversão, uma grande destruição da ordem econômica em nome de uns poucos, porque a economia devia ser para todos.